Bem, amados, então, Gênesis, capítulo 14, esse 23º estudo. Eu vou ler aqui, né? Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elasar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimã, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado, derrotaram-se os Refaíns em Asterote, Carnaim, os Zuzins em An, os Emins em Savé, Quiriatim, e os Oreus desde os montes de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Emispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus, que viviam em Hazazon Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elasar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obã, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas, e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra: Juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: Eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre.
os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Amém? Bem, amados, a gente vem do capítulo 13, né? Compartilhando da sequência da caminhada espiritual de Abraão, da sua jornada, né? Da resposta do seu chamado, da dificuldade da grande fome, né? Da sua bênção, né? Da briga dos seus pastores com o de seu sobrinho Ló, né? A separação deles, e Abraão fica sentado realmente na terra onde Deus lhe havia prometido, e ali ele tem alguns aliados que habitavam com ele naquela região, né? Então, temos lá Abraão, que a gente já comentou lá, né, na quarta-feira passada, vivendo naquela região, né, uma região que de longe não tinha a mesma oportunidade, né, o mesmo pasto, mesma quantidade de rios e de águas como Ló, mas ele estava vivendo na terra que o Senhor chamou ele para viver. Então Abraão está caminhando lá no propósito do Senhor. A gente verificou que Ló, mesmo sendo um homem justo, fez uma escolha por vista. E acabou, né, vivendo em Sodoma e Gomorra, que era uma cidade extremamente próspera, né? A gente leu também em Ezequiel o texto, que a raiz do problema de Ezequiel, de Sodoma e Gomorra, no livro de Ezequiel, era a fartura de pão e a ociosidade do povo, né? Então, eles eram, por isso que, inclusive, quando foi invadida, eles levaram todo o mantimento dessa cidade. O que eu acho que valia a pena a gente pensar junto aqui, talvez logo nesse início do capítulo 14, né, que enquanto essa região estava em guerra, essa região estava em paz. Então, onde aparentemente tinha tudo para dar certo, depois de um tempo veio uma grande guerra. E com essa guerra vieram muitas perdas. E o local onde aparentemente era uma terra desértica, sem muitos rios, sem muita pastagem, né? Era uma terra onde, pelo menos a narrativa bíblica nos diz que estava em paz Abraão com seus aliados vivendo naquela região, né? O que realmente nos intriga, né, é que nesse tempo de guerra aqui, eu fico pensando em algumas coisas assim, como circunstâncias que Deus cria para avaliar a nossa posição diante dele, o nosso coração, né? Acho que às vezes a nossa preocupação, particularmente vou falar pelo menos por mim, está muito em cima do certo e do errado. Né? A gente fica sempre muito em cima do certo e do errado. Quem acertou, quem errou, se eu acertei, se eu errei. Né? O nosso julgamento fica muito baseado nesse parâmetro aqui, e às vezes eu acho que acaba perdendo um pouco da essência daquilo que realmente Deus está buscando no nosso coração. Porque quando veio essa guerra, imagina, poxa, esses homens aqui, grande parte deles ficaram presos nos poços de betume, e os outros foram devastados pelos seus inimigos. A cidade foi totalmente saqueada, né? A cidade foi totalmente, né, invadida, mas diz que um homem conseguiu escapar. Não foi a narrativa? Se ninguém tivesse sobrevivido, provavelmente essa notícia não teria chegado até Abraão.
Concorda? Todo mundo tinha morrido e, né? Abraão estava vivendo, de certa forma, geograficamente distante, não era como as cidades de hoje, né? Ele não saberia dessa notícia. Mas uma pessoa, a gente não sabe porquê, fugiu. E essa pessoa que fugiu conseguiu chegar até Abrão para comunicar o que havia acontecido, né? Na verdade, para comunicar e para pedir socorro. E eu fico pensando assim, né? Tentando contextualizar um pouco essa circunstância que a gente está olhando aqui no quadro, nos dias de hoje, né? Pô, você imagina se alguém que você acompanha, cuida, caminha junto, né? Enriquece com você, porque na verdade Ló enriqueceu após a saída do Egito. Isso foi muito em função, obviamente, da bênção que estava sobre a vida de Abrão, né? Dá o direito de escolha, e ele escolhe a primeira parte, e Abrão fica com aquilo que sobra, como a gente viu, né? E depois de tudo isso, e aí definitivamente cada um tomando o seu rumo, chega uma notícia dessa, qual seria uma reação natural de um ser humano? Cada escolha. Escolha certa, escolha errada. O problema é dele, parceiro. Se ele escolheu isso, eu dei o direito, eu dei a oportunidade, né? Ele tinha toda a condição, ele fez a escolha dele. A escolha dele levou ele a esse local. E agora ele está lá. O que eu estou aqui desse lado tenho a ver com isso? Eu acho que seria bem natural, né, assim, pensar isso, né? E é claro que aqui a gente conhece o contexto um pouco e tal, mas às vezes no nosso dia a dia, eu acabo às vezes pensando assim, né, muito em cima realmente disso aqui. E o Ministério de Socorro, né, é aquela questão, né? A gente pode disciplinar os nossos filhos, mas a gente nunca deixa de socorrê-los. Então, assim, ainda que o nosso filho tenha de alguma forma agido incorretamente e tenha ali alguma disciplina naquela situação, né, é diferente de ter um leão lá diante dele e eu falar que não vou lá porque ele desobedeceu, né? Então aqui eu gosto de fazer a separação assim, entre disciplina e socorro, que às vezes fica muito confuso hoje em dia, né? Uma coisa é um tempo que uma pessoa pode estar passando por algumas escolhas, e aquelas escolhas, né, na minha própria vida podem ser uma forma de Deus tratar comigo. Outra coisa é quando a pessoa pede socorro. Outra coisa é quando a pessoa pede ajuda. Quando vem um grito, né? Então assim, quando vem um socorro, eu acredito que não cabe muitas vezes esse tipo de pensamento. Ou seja, o socorro cabe sempre uma ajuda, na medida que aquela pessoa que pediu socorro quer ser ajudada, né, na profundidade que ela deseja ser ajudada, né, eu acredito que a gente deva caminhar nessa direção, né? Eu acho que esse ponto aqui demonstra que realmente Abraão é uma pessoa bem livre, né? Porque, vamos ser sinceros, o que hoje nos impede? Porque a gente pode ajudar uma porção de gente, né? Pelo menos tiro assim. Se uma pessoa que eu não conheço na rua eu posso ajudar, uma pessoa que me pediu uma coisa que eu não conheço a história dela eu posso ajudar, uma situação que eu fui fazer uma visita, não sei o que é, eu posso ajudar. Mas hoje, o que os irmãos acham, queria ouvir os irmãos, que pode impedir a gente de ajudar alguém? Então, a nossa irmã deu um exemplo aqui. Eu queria ouvir vários exemplos aqui. Um era orgulho, religiosidade, orgulho.
você saber como a pessoa é, né? Você conhecer, né? Você saber como a pessoa é. Uma vez que você sabe que a pessoa é, às vezes é difícil. Por isso que é muito difícil alguém que está dentro da situação. Às vezes, por isso que é muito difícil quem está dentro da própria casa ajudar. Porque você já conhece, está dentro daquela relação. Então, é muito difícil você saber quando realmente a pessoa está se debatendo ou quando ela está pedindo ajuda de fato. Às vezes a gente não sabe, né? Às vezes quem está de fora pode ver melhor. Não, calma aí. Ele agora está pedindo ajuda. E a gente que está ali dentro, que está acostumado, e que está falando, e que está dizendo, ou quando a gente está nessa situação, né? Isso aqui é uma coisa complicada que às vezes nos impede de ajudar. O orgulho, como alguém falou também, né? Às vezes a gente acredita que quando eu precisei, aquela pessoa não me ajudou, então por que agora eu ajudaria ela? Essa história, né? De Abraão e Ló. Seria um problema. Mas calma aí, se na hora eu cedi para não ter problema, os pastores brigaram, aí eu fui lá e cedi, para não ter problema. O problema só resolveu porque Abraão cedeu. Se ele não cedesse, os pastores iam brigar, mas Abraão também e Ló iam brigar. Então, para os dois não brigarem, Abraão cedeu. Né? Então poderia acontecer isso aqui. A religiosidade, né? É olhar para aquela circunstância e, né, como muitas vezes aconteceu lá naquela parábola do bom samaritano, com um levita e sacerdote que passaram ao lado e não socorreram aquela pessoa porque estavam indo fazer uma atividade religiosa, né? E Jesus estava ensinando ali o que era amar o próximo. O que mais? Eu acho que a decepção, quando você ajuda uma pessoa, você se decepciona e depois você fica, será que vai fazer de novo? Ou até com outra pessoa, será que aquela outra vai fazer, vai ser ingrato? Quando a gente se decepciona, né? E quando a gente às vezes ajuda, e depois que a gente ajuda, de alguma forma, a gente é apunhalado. Você vem com o coração aberto para fazer o melhor, aí você procura fazer o melhor, e quando você percebe, você descobre que aquela pessoa está falando mal de você. Aquela pessoa fez um comentário inapropriado e você está ali tentando ajudar aquela pessoa e às vezes fica difícil de contornar esse sentimento para continuar ajudando essa pessoa ou ajudar uma próxima. É isso? Você falou? O que mais? Vamos pensando. Junto. O egoísmo, né? A avareza. Quando a pessoa está preocupada também só com o dela, né? Ou seja, eu estou ali no poço, o anjo desce uma vez por ano, mexe as águas, eu não quero saber o tamanho da fila, eu quero ser o primeiro a mergulhar, porque o primeiro a mergulhar é curado, né? Assim? Então, pouco importa quem está no restante da fila ali. Eu mergulhei e saí curado, né? Lá do tanque de Betesda. Mas aí seria você já fazer um pré-julgamento, saber quem ela é, né? Estaria nessa linha. No final, o que te impediria é saber que aquela pessoa é assim, é assado. Não, mas fulano é assim, mas fulano é assado e tal. Isso, né, gente? Então, Parte da ingratidão, né? a ingratidão estaria um pouco aqui, de repente, talvez dentro da decepção, né? Ingratidão. Também. Quando a gente ajuda, a gente sempre espera que de alguma forma aquilo vá para frente e que mesmo que a gente não queira de uma forma muito clara, mas todo mundo gosta ou gostaria pelo menos de que aquela pessoa, pelo menos, reconhecesse, poxa, obrigado, valeu, eu estava precisando desse momento, você deu essa força e a gente foi. A ingratidão é alguma coisa que fere a gente ou que às vezes decepciona muito a gente. Soberba, né? Soberba. Interesses, porque, na verdade, pensa, por que Abraão vai pegar 318 homens, os seus amigos, entrar numa batalha que não é dele, que ele não tem nada a ver, que ele não mora lá, ele não tem nada a ver com aquela região, lutar contra esses reis, que pode ser que ele vença, pode ser que não, mesmo que ele vença, esses reis futuramente podem se levantar contra ele para se vingar, entrar em retaliação, problema, não, isso aí é interesse, soberbo. Então, o que a gente repara aqui? Que existem muitos sentimentos, motivos e circunstâncias que se levantam normalmente para que a gente não se ajude. Isso é uma grande realidade. Entre Abraão e Ló,
que eram parentes muito próximos e hoje no meio do corpo de Cristo, né? Então, assim, às vezes a gente tem até receio de como ajudar algumas questões, né? Às vezes a gente gostaria de falar alguma coisa, dar um toque, mas a gente fala assim, pô, eu vou me meter nesse negócio aí, vai sobrar para mim, eu vou me meter nada, deixa isso aí mesmo, né? Enquanto a palavra nos ensina a tratar a verdade uns com os outros, né? Então, às vezes quando a gente fala também, a gente fala, mas não fala da maneira que precisava falar, às vezes já fala, mas dá uma sapecada, aí a gente, o outro lado também puxou demais, né? Eu acredito particularmente que Satanás investe profundamente em todos aqueles motivos e aquela lista que a gente colocou ali, porque ele sabe e ele conhece a declaração que o nosso mestre deu. Senhor, que eles sejam um, como eu sou um com o Pai. Porque o dia que o mundo ver que eles são um, então o mundo entenderá a minha missão. Evangelho de João. Então, o mundo nunca vai entender a missão de Jesus enquanto nós não formos um. A gente pode até falar, a gente pode até pregar. A gente pode falar, ó, Jesus veio para salvar, para libertar, para curar. A gente pode até pregar, a gente pode até falar a palavra. O Senhor pode honrar aquela palavra, pode ter um efeito, né? Mas de uma forma como Jesus declarou, de uma forma em termos de um testemunho, de uma luz, porque um israelita podia dar testemunho, concorda? Mas uma nação podia olhar para Israel e falar assim, pô, você é igual a Israel? 12 tribos, os caras estão todos se atracando aí, brigando. Né? Então, um israelita podia dar testemunho, mas não tinha testemunho de nação. Então, nos dias atuais, claro, muitos irmãos podem dar testemunho individual, testemunho no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, mas testemunho como corpo de Cristo é difícil. Porque sempre, João 17, né? Porque sempre o da comunidade se acha melhor do que o assembleano, que se acha melhor que o batista, que se acha melhor que o presbiteriano, que se acha melhor do que o independente, que se acha melhor que o não, que se acha melhor que o outro, que isso, que aquilo. E a gente tem, né, muitas pessoas da mesma família brigando. E brigando por tudo, brigando por audiência, brigando por espaço, brigando por gente, brigando por dinheiro, brigando por dízimo, brigando por corrente teológica, né? E aí, vamos ter esses motivos aqui que nós listamos aqui, né? E dificilmente um vai ajudar o outro. Dificilmente um grande líder vai ajudar outro grande líder, né? E a gente, quem é mais antigo lembra, né, dos televangelistas americanos, né? Quando um caiu, o outro ainda ficava feliz porque tinha um espaço muito maior para abordar, né? As emissoras americanas. Então, assim, olha como a gente observa algumas coisas no coração de Abrão. Ele era uma pessoa livre, né? Ele era uma pessoa que não estava aprisionada a esses sentimentos. Ele havia saído da sua terra para andar diante do seu Deus, na presença do seu Deus, né? E amar o seu Deus significa amar aqueles a quem Deus ama. E era um princípio muito simples, mas o princípio pelo qual Abrão vivia, né? Então, baseado nisso, ele toma a decisão de sair, né? De sair do seu conforto, se assim a gente pode colocar, de um local onde ele não tinha nada a ver com aquelas situações que estavam acontecendo, né? Então, misericórdia e intercessão, e vai em busca de Ló. Veja bem, ele vai em busca. A gente leu o versículo todo já, né? Existia uma oportunidade grande nessa situação. Como a gente falou, Sodoma e Gomorra eram cidades muito prósperas, né? Então você imagina, quem ganhasse essa guerra ficaria com todo o despojo de guerra. É o princípio, a lei da guerra, né? Então assim, o despojo aqui era alguma coisa bem interessante.
né? Tinha muito em jogo. Mas Abrão vai atrás de quem? Abrão vai atrás de pessoas. Abrão não vai atrás de coisas. Abrão vai atrás de pessoas. Puxa vida. Que motivo interessante, né? Ele vai atrás de pessoas. Todos os outros motivos não são importantes nesse momento, né? Ló estava escravo, a família dele escrava, subjugada a um outro rei, e Abrão sai para guerrear e colocar sua vida em risco. O que a gente pensa? O que vocês pensam a respeito dessa atitude? O que vem ao coração de vocês assim? Deus Abraão com um coração muito grande, porque desde o momento que Deus falou para ele, sai da sua terra, e ele foi logo com ele, Deus falou para ele sair e deixar sua parentela. Ele não se opôs, né? Aí chega essa circunstância aí, na mesma hora, ele tomou uma atitude, pegou os melhores homens e foi para a guerra. Eu vejo ele um homem, você falou ali, um homem livre, um homem com um coração exatamente como Deus deve ter visto Abrão, né? Um coração bom, um coração que não era ferido, não é? que não deixou ser ferido pelas circunstâncias da vida, né? Que é o que mais acontece, né? O que mais acontece na nossa caminhada é que todos nós que estamos aqui, de alguma forma, fomos feridos. Todos nós, sem exceção. Só que nós também ferimos. É um outro lado da moeda. E não tem como a gente negar. Mesmo que a gente não tenha consciência, às vezes a pessoa vai falar, poxa, eu tive nem atenção, mas a pessoa que sofreu, entendeu e foi ferida. Quer dizer, nós somos feridos e ferimos. Agora, como superar essas feridas? Como ser livre dessas feridas? Como receber cura para essas feridas? Como alcançar saúde espiritual e interior para se tornar uma pessoa livre, para que possa se mover em Deus realmente com o coração em pessoas. Porque é muito difícil alguém ferido agir assim. Alguém ferido fere. É muito difícil. Uma pessoa ferida sempre tem razão e motivos fortes que levam ela a defender essas coisas. Ela tem razão em alguns pontos. Veja bem, se Abrão falasse isso, eu, Rafael, Deus poderia falar com ele outra coisa, mas eu, Rafael, humanamente, falei assim, pô, o cara até tem razão, né, cara? Pô, vou falar, cara, o cara mandou essa, não vai lá, o cara escolheu, deu toda a condição. Se ele ficasse preso à razão, ao direito, ao estar certo, à história passada, né? Uma coisa que impede a gente também, o passado. Coitado de Ló. Engraçado que aqui Abrão expressa um pouco o coração de Deus. Porque Deus não fica preso ao nosso passado. Deus não toma uma ação hoje baseado em alguma situação passada. Porque realmente quando ele diz que nos perdoa, que esquece, que apaga as nossas transgressões, que rasga as nossas dívidas, isso é de verdade mesmo. Então, quando ele age hoje com a gente, ele não age com base em relação àquilo, ele age com base em relação a como o nosso coração está hoje diante dele. Né? E como é difícil para a gente rasgar dívidas. Né? Nisso aqui eu tomo para mim, nessa questão, como é difícil rasgar dívida. Por exemplo, às vezes a gente fala assim, não, aqui alguém me feriu, eu tenho dificuldade de perdoar. Eu tenho um papel. Né? Vamos supor, eu tenho um cheque protestado, para ser mais simples. Alguém fala assim, cara, rasga o cheque. Tu rasgou o cheque, perdoa a dívida. Tu acabou com a prova. Está na tua mão, rasga. Só que, se eu quiser receber daquela pessoa, eu vou rasgar o cheque? Não. Porque o cheque é o quê? A minha garantia de que aquela pessoa precisa pagar. Não é assim? E muitas vezes é assim que o Rafael age com as pessoas que me feriram. Eu tenho a dívida.
no meu coração, eu tenho a dívida na minha alma. E se eu rasgar, aquela pessoa vai ser livre. O fato de eu não perdoá-la é o fato de querer que ela pague aquilo que ela me feriu. Isso é feito uma sociedade, né? Exatamente. Tá ali, ó. E aí, olha que coisa interessante. Mas quando eu olho para trás, tem alguém que rasgou a minha dívida. E eu só posso estar na condição hoje porque essa dívida foi rasgada. Mas agora eu estou diante de alguém que eu preciso rasgar a dívida e eu não quero rasgar. Por causa dos meus motivos. Por causa das minhas feridas. Por causa daquilo que foi feito comigo. Por causa da minha história. Por causa do meu passado. E aí eu preciso tomar uma decisão que não é emocional, ela é prática. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas é que o sentimento... Não, aqui ó, tá o cheque, rasgou. Decidi, amassei e acabou. A outra pessoa tá o quê naquele momento? Livre. Só que quando aquela pessoa está livre, eu também estou livre, porque eu não tenho nada mais na minha mão. Está rasgado. A questão está zerada, não é assim? Então, como tratar isso é bom para a nossa própria vida, e não só para aquele que nos deve. Isso que realmente é difícil da gente ver no dia a dia da nossa caminhada cristã. É claro, quando eu olho a minha vida pessoalmente, eu vou ter uma série de dificuldades, né? O remoer, o pensar, né? O toda hora pensar naquilo, mas não dá, isso não dá. E ficar por dentro pensando nessas coisas, são coisas que prendem a nossa vida espiritual. Meu irmão, a gente pode ter experiência. É claro que Deus, Ele é misericordioso, Ele não vai zerar. Ele não zera a questão, porque a gente está falando que é um filho. É claro que ao mesmo tempo que a gente não avança em profundidade com ele, mas, o maná vai cair todo dia. Olha só, o povo pode ter andado 40 anos, o povo podia ser rebelde, duro de coração, cabeça dura pra caramba igual a mim. Mas nunca o maná deixou de cair. Nunca faltou água, nunca faltou nuvem e nunca faltou coluna de glória. Então é claro que se eu não estiver numa situação dessa não querendo perdoar, é claro que eu não vou conseguir avançar, eu não vou conseguir estar lá como Moisés no tabernáculo, com o meu rosto cheio da glória de Deus. Isso não. Mas a providência, a bênção diária, o sustento vai vir, pô. Deus é fiel. Ainda que eu não seja fiel, na minha parte Ele vai ser fiel. Isso não significa que eu esteja avançando em Cristo e prosseguindo em conhecer a Ele. Nisso eu estou paradão, Rafael. Mas a bênção de Deus, a manutenção, o cuidado, o zelo, é algo unilateral do caráter dele. Por isso que eu não posso pensar assim, pô, que as coisas estão acontecendo direto, Deus está me abençoando, Ele deve estar me aprovando. Não. Pagar o colégio do meu filho e dar comida e tudo não significa que eu estou me agradando dele. Porque ele pode ter feito uma baita de uma malcriação, mas eu não vou chegar, não. Nesse mês eu vou suspender a mensalidade, eu não vou pagar a mensalidade do meu filho. Esse mês é almoço, não tem almoço não, filho. Eu não vou fazer isso. Mas receber bênçãos não quer dizer que Deus aprova o meu andar diante dele. Significa apenas mais uma vez Ele demonstrar que é meu Pai, fiel, misericordioso, que cuida, zela e trata a minha vida. Né? Mas que na verdade Ele não tem isso aqui para mim, Ele tem isso aqui. Quando a gente pensa nisso, é como que o Espírito Santo tentasse dentro da gente nos encorajar a gente deixar algumas histórias para trás. A gente realmente pedir a Deus o bálsamo sobre algumas feridas. Algumas questões que são profundas na nossa alma. Há pessoas que foram tão feridas, tão feridas, tão feridas, que isso afeta até o comportamento dela. Até como ela se relaciona com seu esposo, com a sua esposa, ou com os pais, ou com algumas outras questões, de tal maneira que ela foi ferida na sua caminhada. E ainda que ela fale mistério, profetize, Deus use, dê esse grande poder, Deus tem algo a mais ainda para ela. Deus tem uma cura, tem uma restauração interior, para levantar aquela pessoa e colocar ela verdadeiramente livre para tomar as atitudes e fazer as escolhas que ela precisa fazer diante do Senhor. E isso é algo que é quase como um conflito dentro da gente, dentro de cada um de nós. Fazer essa conta
É uma conta difícil. Quando a gente lê a parábola, Jesus falou assim, né? Deu aquele resumão basicão, vou falar numa linguagem atual, mas assim, quando Jesus falou assim, pô, cara, tinha lá o rei, o cara devia lá, meu irmão, 1.000 denários pro cara. O rei chegou, viu que ele não tinha condição de pagar e falou, ó, tá zerado teus 1.000 denários. O cara saiu dali e encontrou um carinha que devia 5 denários para ele. E ele apertou o pescoço do cara até matar o cara e falou, tu tem que me pagar os 5. E aí estava passando alguém na hora, viu e contou pro rei. E o rei manda chamar ele. Falou assim, pô, cara, tu estava aqui, tu não tinha a mínima condição. Tu não tinha condição de respirar, tu não tinha condição de viver, tu não tinha condição de ter família, tu não tinha condição de casar de novo, tu não tinha condição de estar na posição que eu te coloquei, tu não tinha condição de ser usado como você é, você não tinha condição nenhuma. E eu te dei toda essa condição, e você está cobrando de uma outra pessoa uma condição que eu não cobrei de você? O que a parábola diz? Jesus disse, lançai ele na prisão, onde há choro e ranger de dentes, até que ele pague o último denário. Né? Então, assim, o que prendeu aquele cara? O que levou aquele cara à prisão? Nesse caso aqui, poderíamos colocar talvez a avareza, o egoísmo, o fato dele querer cobrar. Não sei que motivo naquela parábola poderia ser. Mas, na verdade, o que ele estava preso interiormente em relação àquela pessoa que devia 5 denários é o que levou ele para a prisão. Na verdade, o que nós cobramos é que nos aprisiona no final. É que nos deixa paralisados. Na verdade, o que nos deixa livre é passar o cara de 5 denários e ele bater assim. E aí, parceiro, aí, ó, 5 tá quitado. Acabei de vir ali, meu irmão, meu 100 zerou. Valeu aí, qualquer coisa eu tô aqui, tu tá morando aí. Pá, ele ia sair o quê? Livre. Livre talvez para ganhar até mais de 10.000 denários. Para plantar, para criar gado, para fazer tudo aquilo que ele teria chance de fazer. E isso de certa forma está ligado muito com o nosso caminhar cristão, porque o nosso caminhar cristão está ligado a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Mestre. Não tem como a gente separar uma coisa da outra. Ser né? verdadeiramente imitadores de Cristo. Né? Ser verdadeiramente imitadores de Cristo. Então, assim, perdoar, assim, algumas questões, eu não sei se eu contei um testemunho uma vez aqui, de uma questão dessa que foi bem difícil para mim passar, de uma pessoa que, né, pegou um cheque meu, sem eu saber até, e passou uns 3, 4 cheques, e depois essa pessoa não pagou. Né? E aí era um valor assim, meio considerável e tal, eu falei assim, puxa vida, caramba, eu falei assim, pô, quando eu soube da situação, caraca, fui em cima e tudo e tal, pá, tomei conta assim, para saber o tamanho do buraco, e falei, pô, cara, vai ter que pagar isso aí, cara. Isso aí, isso aí vai me quebrar, cara. Tem que acertar isso aí. E a pessoa reconheceu o erro, realmente reconheceu que estava errado, não devia ter feito aquilo e tudo, e que se propôs a pagar. Não, você está certo, eu errei, tudo, eu vou acertar contigo. Passaram 7 meses, a pessoa estava tentando lá juntar mesmo, né, para tentar pagar. E numa das manhãs eu estava lendo a palavra, fazendo um devocional e tudo, e eu escutei aquela voz no meu coração falando assim, perdoa a dívida dessa pessoa. Eu falei assim, mas nem louco eu vou perdoar essa dívida. Nem louco. Irmão, trabalho pra caraca. Corra atrás do meu. Não gasto naquilo que não é pão. A pessoa vem, me dá uma volta dessa, parceiro. Eu vou perdoar essa dívida. Isso não é Deus falando comigo nem aqui, nem no espaço. Continuei lendo a Bíblia e ouvindo louvor e não quis nem dar ouvido àquela voz. E daqui a pouco a voz veio de novo e falou comigo, perdoa a dívida dessa pessoa. Rapaz, eu entrei em desespero, imagina. Eu entrei em desespero. Eu falei assim, cara, eu posso perdoar essa dívida? E cara, o que eu fiz, cara? Eu fiquei me questionando, eu estou falando sinceramente com os irmãos que eu fiquei pensando, né? Não vou maquiar aqui.
fiz, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com essa parada, isso aí, pô. E fiquei naquele conflito, até que depois de algumas semanas eu cedi naquela questão para o Senhor, cheguei até a pessoa e falei com ela, com muita dificuldade, dentro de mim, obviamente, sabe? Não estava alegre com aquilo, sabe? Aquele que tu obedece é amargão mesmo. Tipo aquele filho que fala assim, vai no campo. Ah, eu vou e não foi, é o outro. Não vou não, quero saber de campo. Depois tu vai lá, fica no campo e tal. Tipo assim, tu vai obedecer amargão, não, tu não quer, não tá com vontade. Não adianta mandar espiritualidade, tu não quer fazer aquela parada. Mas você sabe que tem que ceder. O Espírito Santo, porque não vai ter jeito. Beleza, cheguei pra pessoa sacou assim, e tal, não, tô vendo aquele negócio e tal. Falei, não. Segura aí. Fica tranquilo aí que você não me deve mais nada. Meu Deus. Quando eu falei aquilo pra pessoa, rapaz, a pessoa, irmão, ficou muito alegre. Ela ficou muito feliz. Na condição que ela devia estar, na circunstância, ela ficou assim, ela explodia. Sabe? E eu, desse jeito que estou falando contigo aqui agora. Parado. Parado. E pensando em ver aquela pessoa assim, alegre, pedindo glória a Deus e tal, não sei o quê. E, poxa, naquele momento Deus falou comigo, você só gosta de ficar do outro lado, né? Você só gosta de receber misericórdia, né? Você só gosta de receber perdão, né? Você só gosta de receber favor. Mas engraçado que você está chateado comigo, mas a única coisa que eu fiz, Rafael, foi responder a tua oração. Porque todos os dias de manhã, você ora pedindo para ser parecido comigo. E ser parecido comigo é estar do outro lado. É dar misericórdia, é oferecer perdão e é perder. Então eu não estou entendendo mais o que você quer. Você quer o quê? Você quer continuar orando assim? Ou você quer continuar do outro lado? Você quer continuar só maná, água, basicão, aquilo ali, bênção e tudo? Ou você quer subir o orelho? O que você quer? Você precisa se decidir, meu filho. Você precisa tomar uma decisão. Porque uma coisa é se decidir pelo Senhor. Outra coisa é a gente se decidir depois, na caminhada, o que verdadeiramente a gente quer no Senhor. E essas coisas podem parecer simples, mas cada um tem a sua situação, a sua dificuldade e tal. E o Senhor vem, né, e realmente nos trata ali naquele ponto. Então, assim, eu baixei a cabeça, não tinha o que falar, não tinha como continuar a conversa, porque eu me vi numa incoerência. Se eu orava assim, eu falei, não, Senhor, então continua assim, amém, e tal, situação resolvida. E aí eu te falo que eu tive que pegar todo o meu férias, 13º, tudo que tinha, pegar o cheque, tudo, pagar tudo e resolver a parada toda. E ficar em casa, né? Naquele ano, não sei se eu não saí de férias, né? E aí a gente vê essas questões aqui. São bem reais no nosso dia a dia. Tem dois provérbios que eu achei que estava na lista de hoje, mas achei 10, 12, que diz: o ódio excita contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. 11:17 diz assim: nem vocês, o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Interessante, né? Interessante que, assim, depois daquilo ali, obviamente, teve outras coisas que eu desfrutei. Paz, comunhão, situações que foram ali do dia a dia que, né, que no lugar daquelas coisas que eu não queria perder, eu perdi, mas foram substituídas por outras, que eram espirituais, que não davam para fazer conta, né? Então, assim, ali foi uma lição que eu, assim, aprendi meio que na marra, assim, né? Quer dizer, não sei se eu aprendi, eu passei por aquilo ali, né? A gente só sabe se aprendeu quando aquilo vai voltando na nossa vida e passando. Isso é óbvio, não quer dizer que a gente tem que perdoar toda a dívida. Os irmãos entendem, não estou falando isso. É uma experiência muito particular e pessoal daquela
situação ali que eu atravessei. Eu vejo assim, Rafael, essa experiência que você teve, a gente tem uma amadurecer espiritualmente, te fez mais livre das coisas dessa terra. Porque mesmo que a pessoa te deve, você está falando, não é que sabe, eu estou levando isso também para mim. Na minha vida, nessa casa passada, ficaram coisas para trás. E às vezes eu perdoei ele. Ele mal me fez lá. Ele decidiu a vida dele, para tudo. Eu perdoei. Mas de vez em quando é aquela vozinha falando das coisas que ficaram para trás, de alguns bens. E assim, se você perdoa, é uma história do passado, tem que estar livre. Você tem que estar livre. E eu estou tomando isso para mim. Assim, gente, eu não posso ficar me preocupando com aquilo. Sabe assim, aquela vozinha desse quando fala, ele falou aquilo que é dividir e tal. Mas você tem que estar livre. Essa vozinha tremenda, né? É porque ou a gente resolve, como a irmã falou, ou a gente resolve a parada de vez, é igual ter um problema. É melhor ou chegar e conversar com a pessoa logo e resolver aquele problema, ou é melhor esquecer o problema e parar de comentar para todo mundo. Tá resolvido. Então assim, ou a gente decide, vai lá e, né, olha, isso, faltou isso, não tem problema nenhum nisso, ou se a gente decidiu também, então acabou aquilo. Perdoou, acabou, esqueceu. Mas é o que você falou. Nesse ponto a gente sabe o que é ser homem, né? E repara que ser Deus não é ser homem, né? Que Deus não age assim, não tem essa continha, né? E olha que diz que nós éramos inimigos dele, né? Nós éramos filhos das trevas. Então assim, e nada disso contabiliza, né? Assim, pelo certo e pelo errado, né? Está sendo a aula, eu vejo também pelo outro lado assim, tipo, só queremos muito um milagre do Senhor, mas não queremos também um sacrifício, né? Temos que passar por dentro do sacrifício, que foi esse, um grande sacrifício de perdoar aquela dívida grande que teve que juntar, pagar, e assim, é difícil. Por isso que o mundo do Evangelho não é nada fácil, por isso que a porta é estreita, e temos que passar por essa porta estreita, querendo a bênção, mas ao mesmo tempo tem um sacrifício lá na frente, que o Senhor vai, falar, filho, agora é a tua vez. Tu me pede para ser imitador de Cristo, para poder acompanhar o mesmo ritmo, estar orando, estar buscando, e estar sempre disposto a perdoar, mas o fato quando acontece, aí tu fala, e agora, pai? É difícil. É difícil. Eu lembrei de um outro testemunho, mas esse não é meu, mas é de uma irmã, isso ela registrou na biografia dela, porque pode ser compartilhado, né? De uma irmã que estava falando na época, já tem alguns anos, ela estava falando para a igreja na Romênia, né? E era pós-cortina vermelha, então a questão do comunismo já estava um pouco mais branda. E naquela noite ela estava ministrando sobre perdão. Você imagina assim, como alguém te convidasse, pelo que eu entendi na biografia dela, alguém te chama e fala assim, irmão, você pode compartilhar a palavra no sábado, no domingo, você vai lá, Deus coloca no teu coração para você falar de perdão, ela ministrando sobre a palavra, e falando e tudo, e Deus usando ela com autoridade, né, e tudo, e quando está próximo do final do culto, entrou um oficial russo, que já tinha se convertido, e quando ela bateu o olho nele, ela era uma pessoa atuante na época ainda do comunismo, e ela bateu e na hora ela reconheceu que ele, mais 3, 4 na época, estupravam ela toda a noite, né, entrando na cadeia, arrepiando mesmo, né? Eles não eram cristãos, ela era cristã, então eles rebentavam mesmo. E aí, quando ela estava ministrando e se deu conta daquela situação, ela falou assim, eu não tenho condição de perdoar. Isso pregando. A coisa acontecer, né? Eu não tenho. O Espírito Santo falou assim, você está pregando sobre o quê? Assim, mas não dá. Mas não dá. De repente, ela estava sendo usada por Deus, o Espírito estava fluindo através da vida dela, estava trazendo uma palavra do trono, ela estava sendo um instrumento do Senhor, mas o Senhor queria mais. O Senhor queria tratar um passado, o Senhor queria curar ela, o Senhor queria restaurar ela, o Senhor queria deixar ela livre. Muito mais do que ser usada com um poder, orar e uma pessoa ser curada. O Senhor queria ir mais no profundo, na essência dela. E por isso eu creio que naquela noite o Espírito Santo trouxe aquele oficial naquele culto. Porque enquanto ele usava ela para a igreja, ele usava o oficial para ela.
e revelando a ela o que é o Evangelho. É um acerto de conta que ninguém tem condição de pagar nada, a não ser o Criador dos céus e da terra. O resto, todos nós somos devedores. Somos apenas ladrões de graça. A diferença é se estamos do lado esquerdo ou direito do Senhor. A diferença é se estamos do lado que diz assim, esse homem, se ele for Deus mesmo, ele desce e liberta a gente. A gente pode estar desse lado ou do outro lado. Puxa, ele é justo, ele é santo, eu mereço estar aqui, mas ele não. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No final, o Evangelho é exatamente isso. É Cristo separando no meio da cruz e do lado, ladrões, pecadores, devedores que não reconhecem. E do outro lado, ladrões, pecadores, sujos que o reconhecem como Senhor. E por esse reconhecimento, por essa confissão, por esse arrependimento, nascem de novo pelo poder do Espírito Santo. E passam a ter uma vida cristã, não de religiosidade, de liturgia ou de ser evangélico, mas uma vida debaixo do poder do Espírito Santo. E essa vida debaixo do poder do Espírito Santo vai criar uma série de conflitos diários na nossa vida, não só para nos levar a nos usar, ou ter um ministério, a ter um serviço para Deus, mas muito mais do que isso, indo no profundo do nosso ser e tratando todas essas questões dentro da gente para nos tornar verdadeiramente livres. Então, assim, quando a gente talvez olhe assim por esse prisma, algumas orações ficam difíceis da gente fazer. Algumas a gente tem que mudar, alguns pensamentos têm que ficar para trás, porque chega o discernimento. E você percebe que o propósito está acima da razão. Às vezes coloca também a mudança de lei, sobre aquela mulher, que adulterou. A lei de Moisés era para apedrejar aquela mulher, e o Senhor inverteu a lei de Moisés e perdoou aquela mulher. Olha, que interessante. E disse para ela, não vai, não peque mais. Tem esse detalhe também, Olha que interessante. O que você falou agora colaborou muito com o que os irmãos estavam falando. Por quê? Porque, na verdade, nós temos uma mulher aqui. Temos uma pecadora, certo? Ela foi pega no ato do adultério. Imagina o constrangimento. O nego arrastar ela, não sei se estava de roupa, pegaram ela no ato. Porque para você apedrejar, tinha que pegar no ato. Era arrastando a mulher. Imagina o grau de constrangimento e de humilhação de uma cena como essa. E aqui estão as pessoas que vão apedrejar. Com as pedras na mão, não é assim? Que diz o texto? E eles perguntam assim, Senhor, nós pegamos essa mulher no ato do adultério. A lei de Moisés manda apedrejar. O que o Senhor nos diz? Olha que coisa interessante. O Senhor diz o seguinte, cara, ele cumpre a lei, no aspecto da lei, porque ele diz assim, vocês estão certos. Vocês estão certos. Vocês estão completamente corretos. Então, ela estava sentenciada. Só que, quem tem o poder de sentenciar, diz assim, vocês estão corretos. Atire a primeira pedra, aquele que não tem. Vocês estão corretos. E o que eles viram naquele momento? Que apesar daquela mulher estar errada, eles não tinham condição de cobrar aquela conta. Ela está errada. Jesus falou assim, você está certo, ela quebrou a lei. Mas você tem poder para sentenciar ela. Se você não tiver pecado, pode tacar. E diz que dos mais velhos aos mais novos, eles começaram a largar a pé. Olha que coisa linda. Jesus chega para ela e fala assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela olha em volta e não tem mais ninguém. Sumiu tudo. Sumiu tudo. E Jesus diz para ela, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Você imagina o que essa mulher
deve ter sentido. Quando a gente é perdoado por alguém, a gente já sente como aquela pessoa pulando na minha frente. Você imagina a vida da pessoa, a humilhação, a cena, o constrangimento, o caminhar para a morte, e de repente, no meio da morte, os acusadores são afastados. Ela passa a estar aos pés de Jesus Cristo. Jesus perdoa ela. Eu creio que aquela palavra de perdão deve ter entrado na vida dela de uma forma que não foi assim, perdão. Eu acredito que deve ter inundado a vida dela de uma forma que ela recebeu aquilo e saiu ali sem nenhuma dívida mais, zerada, né? Então, assim, aquela história, juiz e sentenciar, realmente só ele pode fazer. Né? Será que aqueles homens que estavam com a pedra, entraram esse perdão no coração deles e aprenderam a perdoar? Olha, eu, assim, pelo registro bíblico, irmão, eu não sei, eu creio o seguinte, que aquela experiência foi contada. Se ela está registrada no Evangelho... O marido dela perdoou. Ela, assim, as pessoas que estavam ao redor dela, porque aquela história mesmo que Jesus falou, no outro texto para Simão, falou assim, pô, cara, tu tá aí na tua cabeça julgando a mulher porque é só para ela estar beijando o meu pé e ela é prostituta, parceiro. Se eu entrei na tua casa, você não me deu hóstia santo, você não lavou os meus pés como de costume, né? E essa mulher aqui não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Você não ungiu a minha cabeça. E essa mulher derramou tudo que ela tinha. Então, Simão, para você entender, aqui muito se perdoa, muito demonstra amor. Se eu acho, porque a conta de todos nós ela é imensa, mas às vezes eu acho que a minha conta é o seguinte, quanto eu devia a Jesus? Eu nasci na igreja e tal, era mais leve e tal, eu acho que umas 500 assim, tá tranquilo. Outro caboclo lá, veloprando lá de cima, irmão. Caboclo lá, a parada é o seguinte, é assim, né? É claro que a gente não imagina, a conta de todo mundo é imensa, não dá nem pra botar dentro desse saco, é de todo mundo. Mas na nossa cabeça a gente faz uma continha assim. Quando a minha mentalidade faz essa conta, sabe o que acontece? Eu não conheço a graça e o tamanho do perdão de Deus. Porque eu acho que ele só quebrou o galho. Eu estava afogado assim, chegou, me deu a mão, mas pô, se não chegasse, dava para eu dar uma abraçada e encostar na pedra. Entendeu? A gente não tem aquela real situação que nós fomos salvos de verdade. Que a gente ia perecer de verdade, que a gente ia afundar de verdade. E que se não fosse ele intervir na nossa vida, a gente não teria vida. E aí quando a gente tem essa convicção e faz exatamente aquela pergunta que o anjo fez para Agar quando ela fugiu de Sarai: de onde tu vens, para onde tu vais? Quando o cristão perde essa visão, ele talvez viva uma vida de certo e errado. Quando ele esquece de onde ele saiu, por isso que Deus se apresentava assim: eu sou o vosso Deus Israel, que vos tirei do Egito com mão forte. Deus se apresentava assim através da boca dos profetas, porque o povo parece que tinha esquecido de onde tinha saído. Então toda vez que Deus se apresentava, ele lembrava onde esse povo estava. E toda vez que eu, Rafael, faço essa conta aqui, perco essa noção, eu esqueço, cara, se não fosse Jesus, amigo, eu estava aí, sei lá, você nem citava. Entendeu? Aí, a gente pensa nisso, isso gera o quê, irmãos? Gratidão, humildade. Assim, pô, você estava no chão, que tiver, bênção. O Senhor trabalhar, está comigo, é bênção. Agora, o que acontece do outro lado quando eu esqueço isso? Eu saio de casa, tem 50 reais no chão. Aí eu, caraca, 50 prata, amigo! Começa meu dia já assim, né? E vou. Aí eu acordo outro dia, saio de casa, tenho o quê? 50 prata no chão de novo. Viu? Caraca, tá bom mesmo o negócio e tal, e vou trabalhar. Eu acordo no terceiro dia, abro o chão, cadê meus 50 reais que estavam no chão, pô? Cadê meus 50 reais que estavam aqui? É isso.
isso, irmão? Na verdade, nunca teve nada meu. Na verdade, o pão nunca veio da força do meu trabalho e do salário que eu ganho. Ele vinha, como Deus falava para Israel, do céu. Nunca nada foi meu. Em algum momento, eu passo a reclamar de uma coisa que nem é minha, parceiro. Que nem está na minha conta, nem está no meu esforço, porque eu esqueci. No primeiro dia que eu olhei os 50 reais, aquele foi marcante. Porque eu devia estar precisando legal, foi dar passagem mais o lanche, pô, foi fechamento. Eu fiquei agradecido. No terceiro, quando eu não vi, já era cobrando, cadê o meu dinheiro? E essa é uma vigilância, né, que o nosso coração precisa manter, para que a gente não esqueça essa condição, não esqueça de onde a gente saiu e para onde o Senhor também está nos levando. Porque o Senhor está nos conduzindo também para algo que é... Ele falou, olha, se eu não tivesse preparado casa, ou tabernáculo, ou dependendo da versão, se eu não tivesse preparado morada, eu não diria a vocês. Estou falando que a morada está pronta. Como a gente está falando com os discípulos. Está batendo cabeça aqui, está preparado, amigo? Aqui é necessário que o justo ande pela fé. O modo como eu estabeleci para os meus discípulos viverem aqui na terra é por fé. Se você usar a vista, babou, tu afundou. Não dá. Se você perder de vista que eu estou no controle, você afunda. Então o único modo de um cristão viver aqui embaixo é não perder de vista que Jesus está no controle. Se ele vê que Jesus está em pé na água, no controle, ele anda na água. Se ele não vê, parar de olhar para Jesus e olhar para a circunstância, para a onda brava, ele acontece o quê? Ele afunda. Uma coisa, ele dá alguma coisa, né? De lá do alto, nós podemos administrar. E começamos a achar que estamos no cara, começa a afundar. Porque você está administrando mal as coisas do Senhor que ele te emprestou para você administrar. Eu vejo dessa forma. O Jesus tem alguma coisa errada, está administrando mal. E você vai afundar, não tem como você não afundar. Está administrando mal. Está saindo do foco da presença de Deus. E você tem cuidado, né? Quando você sai com o seu carro, eu sou assim, quando eu saio com o meu carro, às vezes até passo uma quebra-molazinha meio assim, pá, dá uma pancadinha. Mas se eu precisar do carro de alguém, pô, vou a 30, irmão, porque a pior coisa é acontecer alguma coisa com o carro de alguém. Aí depois ainda tem que prestar conta, né? Assim, como é que a gente anda com o do outro? A gente anda cheio de cuidado. O nosso, que é nosso, a gente pode até, né? Então, quando a gente tem consciência que não é nosso, o cuidado fica redobrado, né, na nossa vida. Então, assim, Abrão sai, vem, guerreia, né? Tem uma grande vitória, né? E traz Ló e sua família, assim como todos os bens. Aqui existe um ponto nesse retorno da batalha, né? Sempre o retorno da batalha é um momento perigoso, porque é um momento de vitória, de alegria, de dividir despojo, de fazer conta, de ver o que se ganhou. Então é um momento perigoso, um momento que às vezes, né, a gente precisa estar atento. E aí quando ele está voltando, ele encontra com o rei de Sodoma, e o rei fala assim para ele, aí Abraão, eu só quero as pessoas. Interessante isso, né? Ele diz assim, 17, leia aí para mim, irmã, por cada vista. Dá-me as pessoas, no versículo 21, e pode ficar com os bens. Ele quer as almas. Esse rei aí de Sodoma e Gomorra, ele quer as almas. Os bens você pode levar. Olha que coisa interessante, hein? E Abraão fala o seguinte para ele. Todos aqueles despojos, imagina essa... É que o contexto histórico era um pouco diferente, mas hoje, imagina, se chega ao absurdo de muitas vezes o cara fazer um assalto, roubar e falar assim, pô, ganhei 200 reais, vou separar o dízimo.
Entendeu? Como no Antigo Testamento também tinha uma orientação em relação à prostituição, para que não aceitasse ofertas. Então, a pessoa falasse, prostituir R$1.000 para você parar o dízimo. Cara, olha que loucura. Olha que loucura. Abraão está diante de uma situação que todos esses bens vieram de Sodoma e Gomorra. A gente acabou de ler no capítulo anterior, na quarta-feira passada, que eram pessoas perversas diante do Senhor. Agora Abraão se vê diante dessa situação e fala assim, parceiro, eu não quero nem a correia da sandália do chinelo. Eu não quero nada. Eu fui lá exclusivamente por causa de pessoas. Hoje, essas pessoas estão livres para decidir novamente. Ló, naquele momento, estava livre para decidir se ele voltaria para Sodoma, se ele iria para outro lugar. Ele estava livre naquele momento de novo. Podia voltar a escolher, né? Tinha saído do cativeiro, tinha saído da prisão, né? E Abraão não fica com nada que lhe era de direito. Discernimento. Amanhã, Abraão disse, eu não quero que amanhã você diga, eu enriqueci Abraão. Porque quem me enriquece e me prospera é o Senhor dos Exércitos. Então, pode levar com tudo, tirando o que os meus homens comeram no local e tirando o que escola, os meus amigos. Aí você acerta aí. Comigo não quero nada. Olha como é que a coisa estava bem definida no coração de Abraão, né? Diferente lá de Balaão. Olha como é que a coisa estava bem certa mesmo no coração dele, né? E em vez de ele estar contando dinheiro da terra, o que ele vai fazer? Enquanto o pessoal está contando o despojo que voltou, as coisas que foram reconquistadas, Abraão se retira para estar com Melquisedeque. E quantas pessoas estão fazendo conta do que ganharam, Abraão novamente está na comunhão. E quantas pessoas estão falando assim, ih, caramba, olha só, ganhei de volta isso, ganhei aquilo, não sei o que, olha que maravilha, que não sei o que, Abraão está, eu não quero fazer essa conta, eu quero estar em comunhão. Ele está com Melquisedeque, com pão e vinho, recebendo a bênção de Deus. Não é assim? Porque o que Melquisedeque fala? Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Ele está recebendo uma bênção aqui. E quando tem gente recebendo dinheiro, ele está recebendo uma bênção no sentido bênção mesmo. Não de material, não. Ele claramente abre mão disso, não que isso tenha problema em si mesmo, mas nessa circunstância, ele abre mão disso e recebe algo muito mais elevado. Muito mais elevado. Ele está recebendo aquela bênção do sumo sacerdote. Ainda que o pão e o vinho possam ser alimentos normais daquele contexto histórico, não há como a gente, de certa forma, remeter à comunhão, ao partir do pão, a estar ali, né? Ou seja, Melquisedeque tinha o mesmo Deus de Abraão, para poder abençoá-lo, conforme o Deus Criador dos céus e da terra. Então ele recebe essa bênção, né? E Abraão lhe concedeu o dízimo de tudo. Então fala aqui, gratidão e reconhecimento. Agora olha que interessante. Como é que Abraão deu o dízimo se ele não recebeu nada? Para para pensar nisso, irmão. Tem coisa que eu fico perguntando em casa às vezes. Como é que Abraão deu o dízimo se ele não pegou nada? A gente acabou de ler, pô. Não. A bênção ele recebeu, uma bênção espiritual. Ele recebeu. Mas diz que ele lhe deu o dízimo de tudo. Olha só, eu entendo pelo texto, se o texto diz que ele de forma alguma pegou nada, apenas aqueles aliados dele que estavam ali, o que os homens comeram, né? Eu não estou falando que está na Bíblia, é apenas um pensamento,
né? Eu vejo que essa gratidão e esse reconhecimento de Abraão não é gratidão pelo que ele ganhou, porque não ganhou nada. Não é gratidão por vitória em si, não. A gratidão por Deus ter dado a oportunidade dele ter lutado pelos seus irmãos. E nessa luta de intercessão pelos seus irmãos, eles foram libertos. E podem escolher de novo. E estão livres do cativeiro. E ele está grato a Deus, porque pessoas foram livres. Porque pessoas podem escolher de novo. Porque pessoas podem decidir de novo. Ele não tem nada. Mas ele está grato e ele reconhece que essa obra quem fez foi Deus. E os 318 foram só instrumentos. Não foi nem a espada e nem a lança dele, mas foi o Senhor dos Exércitos que abençoou esse propósito dele lá buscar Ló, né? Então, ele, né, se mostra agradecido e reconhece de fato que não foi ele, não foi a força do seu braço, não foi a força do seu braço, né? E eu acho que Abraão amadurece mais um pouco aqui nesse período da caminhada, né? A gente está 2 capítulos falando um pouco dessa caminhada, ele está muito no início da caminhada ainda, mas ele está aprendendo muitos princípios espirituais importantes: fé, abandonar o que vê para ir para onde não vê, ceder, abrir mão, amar pessoas. Então ele está crescendo em Deus na sua caminhada cristã, embora a gente leia no texto que Deus está enriquecendo ele também materialmente aqui. Mas você vê que não é o foco dele. Deus está abençoando ele seu com gado. Porque para brigar gado com gado é que tinha muito gado. Mas esse era o foco dele. Pô, vou tomar conta do meu gado aqui, vou entrar numa guerra dessa e perder alguma coisa. Então assim, que coisa interessante, né? Quando a pessoa está com o coração dela no coração do Senhor, Deus abençoa, essa bênção enriquece sem trazer dor. Aquilo não é o que o coração da pessoa está buscando, não é a conversa dela, não é a preocupação dela, não é o dia a dia dela, mas Deus acrescenta. E ela está tendo experiências com Deus, crescendo diante de Deus e amadurecendo na caminhada dela, né? Acredito que realmente esse registro foi feito para de alguma forma nos ensinar como o Senhor deseja nos conduzir na nossa caminhada cristã. Que são preocupações que Deus quer que a gente tenha e que são preocupações que Deus não quer que a gente tenha. Porque ao mesmo tempo que ele fala assim para mim, Rafael, olha, não se preocupe com o que comer, o que beber, o que vestir, né? Porque o lírio do campo se veste mais que Salomão, porque as aves do céu, não se preocupe com isso. Mas se preocupe de todas as coisas que você deve guardar, de guardar o seu coração. Não se preocupe com o amanhã, né? Mas se atente para isso. Então, numa caminhada, Deus está mostrando e sinalizando o que Ele quer que eu tenha como foco, para onde Ele quer que os meus olhos estejam apontados e o que não deve me preocupar durante o meu dia. O que eu devo colocar diante do Senhor, como Pedro falou. Lançai sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, se eu encontro com o meu irmão aqui, com o meu irmão ali, o meu papo é só, tá difícil, tá isso, não sei o que, eu vou fazer tal coisa. Se meu papo é só grana, é só problema, é só isso, de certa forma eu não estou conseguindo realmente alinhar a minha vida cristã. Porque as minhas preocupações são muito ligadas a coisas que o Espírito Santo está me orientando a não ter. Eu posso ter como homem, mas vou lançar diante do Senhor. Vou me preocupar, mas vou colocar diante dele. A parte dele também veio não se corromper, né? Essa parte, acho que é o fundamental dentro do Evangelho, que tem muito acontecido. Fidelidade. Tá? Fidelidade. Então a gente percebe que o coração não está dividido. O coração é inteiro, como Davi falou, né? Porque serviu o Senhor meu Deus com inteireza de coração. Então aqui... Agora, para isso precisa se decidir. Eu acho engraçado, que uma vez meu pai falou isso uma vez para mim quando eu era garoto, assim, né, você não se decidiu ainda. Eu falei, pô, não me decidi, já aceitei Jesus, já me batizei, já estou na caminhada, já estou não sei o quê. Eu não entendia isso, que ele falou assim, não, você não se decidiu. Você acha que se decidir, filho, é você se decidir por Jesus. Isso aí não foi você que aceitou Jesus, meu filho. Porque você é um pecador imundo. Quem aceita você é Jesus, é o contrário. É Ele que é santo.
Você é sujo. É Ele que é grande, você é pequeno. Não existe papo de aceitar Jesus. É Jesus que aceita a gente. Então, nisso aí, você, meu filho, a graça te alcançou. Você viu, se quebrantou. Mas você ainda não se decidiu naquilo que Ele falou. Ele diz assim, ó, porque quem quiser não é obrigado. Não tem faca no pescoço. Não tem pressão. É quem decidir. É quem escolher. É quem quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga. Você ainda não se decidiu. Porque quando você se decide nisso, acabou. É o que ela falou. Você não vai olhar para isso, para aquilo, fazer conta, já era. Está perdido. Tirei, fala, perdi. Botei na mesa. Ou seja, putz, minha vida não é mais minha. Agora, acabou. Porque a gente pode aceitar o Senhor e tudo e tentar controlar algumas coisas, segurar, travar. Isso até faz parte do processo da nossa caminhada. Porque Abraão não é assim, não é uma varinha de mágica. Não estamos falando que isso é um processo. A gente vai percebendo na caminhada cristã como Deus realmente é rochedo inabalável. Como Ele é segurança, como Ele é paz, como Ele é fiel. De início a gente fica receoso de quê? A gente entrega a nossa vida e tudo, tem uma transformação, igual o povo saindo do Egito. Saiu do Egito, glória a Deus, pá, o mar se abriu, se batizou ali simbolicamente, a nuvem, pá. Deus foi lá, matou os egípcios, acabou com os inimigos, começou uma caminhada. Agora ali existe uma decisão diária difícil. Primeiro dia sem água. Segundo dia sem água. Cara, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer como Moisés, Senhor, sem água, se puder abrir uma oportunidade para a gente assim, criar uma circunstância, Senhor, a gente tem essa necessidade diante do Senhor. Ou agir como o povo aqui do outro lado. Pô, irmão, tô numa furada danada, parceiro. Lá eu trabalhava igual um cão, pô, pelo menos ia no Rio Nilo, bebia uma aguinha a hora que eu queria, não precisava depender de nada, depender de Deus, esperar tempo de Deus, hora de Deus, paciência, não sei o que, fruto do Espírito. Essa parada é doida. O que eu estou fazendo? Não era assim que o povo estava pensando? Era melhor ter ficado lá. Terceiro dia sem água, nego já como? Pô, parceiro, chega em mar, a água é amarga. Como é que tu acha que o nego ficou? Fala sério. Por que você acha que Deus levou os caras para a água? Porque não é uma coisa por acaso. Entendeu? Não é isso que Deus quer lindo. Não é por acaso. Ah, chegou lá, e a água é amarga. Não. Deuteronômio 8. Porque te humilhei, te conduzi pelo deserto para provar o teu coração, para manifestar se obedeceria ou não os meus mandamentos, para te ensinar que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Passa a ter um outro sentido o jejum. Jejum não é mais poção mágica de ursinho gummy para eu ficar poderoso. Sacrifício para conseguir alguma coisa. Jejum passa a ser, meu Deus, o meu corpo precisa desse pão. Mas mais do que eu preciso desse pão, o meu espírito precisa de me alimentar de um pão vivo. Então eu deixo de me alimentar da terra para me alimentar do céu. Não vou ficar trabalhando igual um maluco, sem comer, só para dizer que jejuei, para fazer 3 negócios, achar que isso vai me dar um poder mágico com uma varinha. Não é isso. É abrir mão de algo da terra para receber algo do céu, para dizer, o meu espírito tem mais fome de ouvir uma palavra tua, Senhor, dela alimentar a minha alma do que o meu corpo. O meu corpo pode esperar, mas o meu espírito está com uma corça que anseia por águas, desejando a tua presença. Esse é o jejum agradável que o Senhor falou pela boca do profeta Isaías. É o jejum que é coerente, que manifesta o que está dentro do coração do homem para Deus. Não é um sacrifício humano no sentido de uma repetição ou uma flagelação, mas é mostrar que existe um desejo maior por Ele do que por algo que é importante, mas é aqui da terra. Né? Então, assim, a gente fecha Gênesis 14, né? Nesse contexto,
Abraão recebendo a bênção, crescendo no Senhor, né? Ló retorna para Sodoma, Abraão retorna para os carvalhos de Manre e continuando a sua caminhada com o Senhor pela fé. Sem ver, sem entender, sem saber o amanhã, sem ter garantias, sem ter certezas humanas, sem ter alguma coisa que vai dar alguma luz para ele. Não, a única segurança é esse Deus que um dia chamou ele e ele se entregou inteiramente nas mãos desse Deus, né? Que o Senhor nos ajude de alguma forma. Esse é o nosso conflito, esse é o exercício diário da nossa fé, né? E que o Senhor possa nos ajudar nessa caminhada, né, irmãos? A todos nós a crescer, né? Em Cristo, né? Aí, agora Deus é muito bom, né? Ele é muito bom. Às vezes é difícil de ver isso. Eu pelo menos tenho essa dificuldade às vezes. Eu vou ficar doido. Depois de 3 dias eu acho uma água amarga, eu não ia segurar minha língua não. Eu ia falar assim: caraca, meu irmão, tá dando tudo errado, parceiro. O que é isso? Fazer uma oração forte aí, né? Mas a pessoa que já passou desse momento vai falar assim: opa, tem algo escondido que Deus quer entregar. Tem algo escondido que Ele quer revelar. Nessa circunstância tem alguma coisa que Ele quer colocar na nossa mão e ela está perto. Tem uma experiência, tem algo dele, tem algo que Ele quer fazer, tem algo que Ele quer derramar. E por isso as situações estão se apresentando dessa forma. Eu sei que eu estou com muita sede, eu sei que a água está amarga, eu sei que a minha expectativa não foi atendida, mas eu sei que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Há algo maior para crescer aqui. Há algo maior. E o que é? Corta essa árvore, lança ela na água e vai ficar doce. E a gente vai beber a água que é amarga. Deus transformou em doce, né? Mostrando que é engraçado, né? Mas a árvore, né, de forma figurativa, representa a ação da cruz, que nos parece de inicialmente repudiar porque fala de morte, mas é uma obra que gera vida. Olha que interessante, aí está todo mundo bebendo, copinho aqui, o copinho ali, irmão, todo mundo bebendo, a gente bebendo lá, e falando: como é que o nosso Deus é, né? A gente chegou aqui, a água amarga, prova aí, irmão. É docinha. Esse é o nosso Deus, cria circunstâncias e resolve, que fecha a porta e abre, porque não tem nada e cria, para que a gente conheça quem Ele é e o poder que Ele tem para fazer todas as coisas. Então, se o nosso coração segurar a peteca, no sentido de não esforçar o humano, mas, né, às vezes não dá, às vezes a gente pisa mesmo na jaca. Aí, quando eu olho assim, eu falo: caraca. E depois, quando bebe água, como é que a gente bebe a água? Aí o outro lado agora do Rafael, né? Se eu pisei na jaca, eu pego pra beber água e falo assim: meu Deus, é muito cabeça dura mesmo que eu sou. Estava tudo no teu controle. Eu tô bebendo água, a água tá doce, mas olha só como é que tá na vida. Meu Deus, é muito cabeça dura mesmo. É só ter esperado. Não precisava ter falado isso. Meti o pé pela mão, a água docinha. Estou desfrutando da água, mas não estou crescendo na experiência. Deus foi fiel, fez um milagre, mas eu não cresci com o milagre. Entende a diferença? No final, todo Israel de Deus bebeu aquela água. Poucos foram a que beberam com gosto. Poucos homens beberam aquela água entendendo e crescendo com ele. E essa é a grande diferença. No final, o milagre vai vir para todos. A cura, a provisão, o agir vai vir para todos do corpo de Cristo. Que todos nós juntos possamos beber essa água com compreensão espiritual e entender que junto dela vem um crescimento, né, para desfrutar com o Senhor. Hein? Se tiver algum irmão que